Um verdadeiro terremoto político e jurídico acaba de atingir Washington, com repercussões que vão muito além dos corredores da capital. Com certeza. É algo que afeta desde a alta diplomacia internacional até... Até o preço exato daquele produto que chega na prateleira do supermercado. A Suprema Corte dos Estados Unidos impôs a maior derrota judicial do segundo mandato do presidente Donald Trump. barrando de forma bem categórica a principal arma econômica da administração atual. Exatamente. É uma decisão monumental, né? Que redefine as regras do jogo entre os poderes. Mas antes da gente dar esse mergulho profundo nos autos do processo e entender como isso afeta a vida de quem está nos acompanhando, fica aqui um pedido bem direto. É fundamental que a nossa audiência participe desse debate. Justamente. Por favor, deixe um like aqui no vídeo e escreva um nome e a cidade nos comentários. Essa interação, por mais rápida que pareça, fortalece muito a participação cidadã e o debate democrático. E, claro, compartilhem o material para ajudar a levar essa informação de qualidade para mais gente. Bom, a nossa missão nessa análise profunda de hoje é justamente definir o que está em jogo. Não estamos falando apenas de planilhas e tarifas comerciais. O que os documentos originais e os relatórios de impacto nos mostram é um debate sobre o limite absoluto do poder de um presidente frente à lei e à Constituição americana. E a matemática dessa decisão revela uma fratura muito interessante na política tradicional lá de Washington. Estamos falando de um placar de 6-3 no Suprema Corte. O que, por si só, já é um dado que chama muito atenção. Pois é, o tribunal concluiu que o presidente violou a lei federal ao impor essas tarifas comerciais de forma unilateral. E olha, o que mais salta aos olhos na leitura do parecer é a dinâmica atual da própria corte. Hoje o tribunal tem uma maioria conservadora bem sólida, né? Uma maioria que vinha dando ganho de causa para o governo em vários temas recentes. Havia até uma expectativa de que o executivo encontraria ali um terreno bem favorável para consolidar a agenda econômica. Mas o fator surpresa foi exatamente a quebra dessa expectativa. A votação acabou unindo os juízes de alas completamente opostas. Conservadores e liberais votaram juntos contra a medida. E o detalhe mais contundente desse cenário é quem assina o parecer da maioria. Foi o próprio presidente da corte, o John Roberts. Quando o juiz que comanda o tribunal assume a relatoria de um caso com esse impacto, a mensagem ganha um peso institucional enorme. Gigantesco. O judiciário demarcou uma linha bem clara, sinalizando que existe limite para deferência ao executivo, sabe? Especialmente quando a estrutura econômica do país é alterada sem passar pelo legislativo. E o instrumento no centro dessa disputa toda que motivou essa intervenção dura da corte é uma lei conhecida pela sigla IEPA. A Lei de Poderes Econômicos de Emergência Internacional. Exato. Os documentos mostram como a Casa Branca usou essa lei específica para aplicar tarifas gigantescas sobre produtos estrangeiros. Só que a análise histórica que os autores do processo trouxeram prova que a IEPA foi desenhada lá nos anos 70 para emergências reais. Tipo congelamento de ativos de nações hostis ou... O bloqueio financeiro de grupos terroristas, né? Justamente. E a decisão da corte dissecou essa distorção. Eles entenderam que a IEPA é como um botão de pânico. Ela serve para crises de segurança nacional repentinas. O que o governo fez foi usar esse botão de emergência para gerenciar o comércio diário e de longo prazo. O que desvirtua totalmente o propósito que o Congresso aprovou décadas atrás. Os dados são irrefutáveis. Nenhum presidente nos últimos 50 anos tinha usado essa lei para criar tarifas desse jeito. Meio século de história mostra que importação e exportação sempre passaram por leis comerciais específicas. E pelo Congresso. E quem decidiu peitar o governo federal e expor essa anomalia histórica é talvez a parte mais fascinante dessa história. Com certeza. A batalha de Davi contra Golias. Porque, lendo as petições iniciais, a gente vê que isso não começou como uma grande disputa política abstrata em Washington. A ação foi movida por empresas reais. Empresas que sentiram o golpe no fluxo de caixa no dia seguinte. Maior destaque é o protagonismo de uma pequena importadora de vinhos do estado de Nova York. Uma empresa pequena que traz garrafas de fora para vender para restaurantes locais e do nada vira a autora principal de um processo na Suprema Corte.
para um negócio desse tamanho, que opera com margens de lucro super apertadas, uma tarifa extra de 10% não é só um detalhe contábil. É a falência, né? É o colapso do modelo de negócio. Essa importadora personifica muito bem como uma simples assinatura lá no Salão Oval altera a vida de uma pequena empresa. Mas eles não ficaram sozinhos nessa briga. Logo depois, pesos pesados entraram no jogo. Uma coalizão de 12 estados americanos. Isso, 12 governos estaduais processando o governo federal. E os relatórios que eles anexaram no processo são um retrato de pânico fiscal. O argumento não era só sobre a lei ser usada de forma errada, mas sobre o rombo que isso causaria nos cofres estaduais. Sim, os estados explicaram que quando as importações ficam muito caras de uma hora para outra, o consumo interno freia. E se o consumo cai, a arrecadação de impostos sobre vendas despenca na mesma hora. E, com menos arrecadação, esses estados perderiam a capacidade de financiar coisas básicas, como hospitais, escolas públicas e infraestrutura. A política federal estava asfixiando os orçamentos regionais. E a Suprema Corte concordou com isso. Eles concluíram formalmente que as tarifas podiam prejudicar consumidores e empresas americanas. Assim que a decisão saiu, a reação do mercado financeiro foi instantânea. Os mercados, que estavam operando sobre muita incerteza, reagiram com uma alta bem forte. A derrubada dessa política por decreto devolveu previsibilidade para as cadeias de suprimento globais. Agora, para manter a nossa imparcialidade estrita aqui na análise, a gente precisa expor de forma muito objetiva o lado da Casa Branca nessa história. Qual era a lógica deles? Pelos documentos de defesa, o governo argumentava que as tarifas eram o pilar de uma estratégia econômica muito necessária. Sim, a justificativa oficial era a proteção da indústria nacional. A ideia era corrigir o que eles enxergavam como décadas de desvantagens em acordos comerciais desequilibrados. O executivo defendia que encarecer o produto estrangeiro ia forçar o consumo de itens fabricados nos Estados Unidos. O que, em tese, traria fábricas e empregos de volta para o território americano. Além disso, as tarifas funcionavam como uma ferramenta de punição contra países que, segundo a Casa Branca, adotavam práticas comerciais injustas. A mecânica disso era aplicar uma taxa base ali de 10%, mas isso variava bastante por país e por motivações geopolíticas, e é exatamente nesse ponto, na aplicação prática da medida, que a gente chega no impacto direto para a nossa região, a conexão com o Brasil. Esse é o grande ponto de virada da política tarifária. O mercado global é totalmente interligado. E o Brasil, sendo um gigante na exportação de matérias-primas e commodities agrícolas, sentiu o choque na hora. Os dados mostram um aumento tarifário severo contra os produtos brasileiros naquela fase inicial. Mas as semanas seguintes mostraram um fenômeno econômico que a gente precisa detalhar. A imposição dessas tarifas contra commodities essenciais gerou um efeito reverso. O clássico efeito bumerangue, movido pela inflação. A teoria do governo era de que a tarifa puniria o produtor estrangeiro, mas a prática provou o contrário. Vamos olhar para o café brasileiro? Um exemplo perfeito. O café tem o que chamamos de demanda inelástica. As pessoas não deixam de tomar café da manhã só porque ficou um pouco mais caro. Então, quando os distribuidores americanos receberam essa taxa nova de 10% sobre o café importado do Brasil, eles não tinham como absorver esse custo sozinhos. Eles simplesmente repassaram esse aumento na íntegra para as redes de supermercado. E o supermercado repassou para o consumidor final. A velocidade com que isso aconteceu foi assustadora, né? A inflação dentro dos Estados Unidos começou a dar saltos nos setores de bens de consumo básico. A população de lá começou a pagar muito mais caro pelo próprio café da manhã. A pressão sobre a inflação doméstica ficou tão evidente e politicamente tão arriscada que a Casa Branca foi obrigada a recalcular a rota. Eles tiveram que recuar. Precisaram suspender a tarifa contra o Brasil e criar várias isenções para não encarecer a cesta básica do cidadão americano. A ferramenta que foi desenhada para blindar a economia estava, na verdade, corroendo o bolso das famílias lá dentro. Esse recuo mostra exatamente o limite prático de tentar usar uma lei de emergência nacional para intervir em cadeias de comércio globais. O choque abrupto gera dano colateral na mesma hora. Bom, com a poeira baixando lá na Suprema Corte e a decisão já em vigor, fica aquele suspense no ar. E agora?
O tribunal bloqueou a rota principal, mas a gente sabe que essa agenda de tarifas continua sendo a prioridade do presidente. O que ele deve fazer a partir de agora? É o que todos os analistas estão mapeando. Acredita-se que o governo vai ter que buscar outras ferramentas, mas agora dentro do processo legal convencional. A Corte não disse que cobrar tarifas é ilegal por si só. Ela disse que usar uma lei de emergência para isso é que é ilegal. Exato. Então a Casa Branca vai precisar acionar as leis comerciais normais. Só que isso exige passar por agências reguladoras, provar que existem práticas desleais de comércio e, muito possivelmente, enfrentar o Congresso. É um caminho muito mais lento e burocrático. A era da canetada rápida para impor tarifa global acabou. E isso nos leva ao grande saldo institucional desse caso, a reafirmação de um princípio básico, que é o sistema de freios e contrapesos. O judiciário atuando como um freio rígido às ações do executivo. A decisão deixa claro que a pressa administrativa não pode atropelar o rito da lei. O poder do presidente, por mais que ele tenha uma grande promessa de campanha, tem limites claros definidos pela Constituição. Chegamos então a um momento de amarrar tudo o que discutimos hoje. Analisamos como uma lei de emergência de 50 anos atrás foi usada de forma inédita. Vimos como uma pequena importadora de vinhos nova-iorquina e um grupo de 12 estados bateram de frente com o governo. E como o preço do café brasileiro expôs o efeito colateral da inflação, forçando o recuo das medidas. Até culminar nessa decisão da mais alta corte americana, redefinindo o alcance do poder presidencial na economia. E toda essa análise nos deixa com uma reflexão final bem provocativa. Se a Suprema Corte agora fechou a porta para o uso dessas leis de emergência no dia a dia econômico, qual vai ser o próximo passo? Até que ponto nós vamos ver futuros presidentes tentando reescrever a própria definição do que é uma emergência nacional, só para tentar contornar a lentidão do Congresso de novo? É uma excelente provocação. A política está sempre buscando novas rotas quando uma porta se fecha. E com essa reflexão, nós encerramos a nossa análise profunda de hoje, mantendo sempre o compromisso com o rigor jornalístico e com os fatos. Gostaríamos muito de ler as opiniões de quem está assistindo sobre essa queda de braço. O debate é fundamental. O judiciário agiu certo ao frear o presidente? Ou o excesso de burocracia atrapalha a defesa da economia? O espaço dos comentários está aberto para um debate respeitoso e argumentativo. Não se esqueçam de confirmar o like e de se inscreverem no canal para que a gente continue fortalecendo essa comunidade bem informada sobre os rumos da política nacional e global. Um abraço e até a próxima análise.